Uma ótima manhã de terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020, a todos amados do Pai Celestial, nessa gloriosa paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento. Esta manhã vamos estar lendo e orando Jó capítulo de número 32. Espero que você tenha tido uma noite de descanso para o corpo físico, uma noite reparadora, uma noite, enfim, na presença do Senhor. E agradecendo já ao Senhor por mais esta noite que Ele tem nos dado, noite esta de vida. Se não passamos com muita saúde, se não passamos alegres, se passamos por lutas, porém o Senhor é conosco. É o Senhor que nos ajuda a atravessar cada uma delas. Pois se estamos passando, é porque o Senhor está conosco, porque sem Ele nada poderemos fazer. Se a palavra diz, se quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, também estarei contigo. Então é o Senhor quem nos ajuda a passar por essas águas turbulentas, muitas vezes escuras, difíceis, onde não encontramos nem o fundo, porém o Senhor nos faz flutuar. Como diz um louvor tão lindo, se o mar ele não se abre, porém o Senhor nos faz andar sobre as águas. Da mesma forma acontece conosco, sim. Ele nos faz caminhar sobre essas águas turbulentas do mar da vida. O Senhor vai te dar a vitória em cada uma delas. Amém? Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó, se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraque, o Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais, achamos a sabedoria. Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim? Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis mais, faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais. Porque já parastes e não respondeis mais? Também eu responderei pela minha parte. Também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras. O meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como o mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar
como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Aqui, amados, terminamos então o capítulo 32 de Jó, com agora um amigo mais jovem de Jó, como sempre digo, amigos entre aspas, pois amigos tais quais estes, não precisaríamos de inimigos, não é? E da mesma forma, começa aqui a acusar. No capítulo 33, nós já vamos ver esse tópico dizendo que ele o acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Porém, todos esses capítulos onde vemos esses 4 amigos de Jó, os 3 mais velhos, e depois esse Eliú, o mais jovem, todos eles acusam a Jó. Cada qual com a sua sentença. Não venhamos jamais no nosso dia a dia agirmos dessa forma. Queremos colocar alguma sentença sobre o nosso irmão, acusá-lo de pecado, acusá-lo de transgressão diante do que ele esteja passando. Pois bem aqui, ontem eu estava meditando nessa palavra, bem aqui no capítulo 42, o último capítulo de Jó, Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. E o interessante é que o próprio Deus deixa bem claro que aqui no versículo 7 do capítulo 42, diz assim: Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis sacrifícios por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Então, nesses versículos, a gente entende que em todos esses capítulos de acusações contra Jó, Deus não se agradou, porque Deus sabia, como Deus sabe, todas as coisas. E Deus já havia previsto tudo isso, que aquela aprovação na vida de Jó não era por ele, uma consequência por ele ter pecado, não, mas era simplesmente Deus mostrando para o inimigo das nossas almas quem era Jó, que Jó seria fiel lá no monturo, sem nada nessa terra, sem filhos, sem possessão alguma, ele continuaria fiel. E Deus sabe que você, que eu, que nós, Igreja do Senhor na terra, somos fiéis, somos leais ao Senhor. Independentemente se esteja tudo bem ou não, Ele é o nosso Salvador. Ele é o autor da vida, o autor da nossa fé. Ele mesmo nos dá a fé. Muitas vezes você diz nesta manhã, essa manhã onde está tão cedo ainda, nem 7 horas ainda é da manhã. Você pode estar pensando, mas parece que a luta não tem fim. Está cravada, está ali terrível, acirrada. Porém, o Senhor nos dá vitória, amados. Ele está conosco, Ele vai adiante de nós, Ele vai quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro e nos mostrando os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. E nos mostrando que Ele é o nosso Deus, que nos chama pelo nosso nome. Oh, aleluia! Oremos nesta manhã confiando que o Senhor continua sendo para nós o Deus que por nós tudo executa. Clamemos a Ele, crendo que a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida.
Paizinho, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, ó amado da minha alma, por mais esta noite, Senhor, que o Senhor tem nos concedido. Uma noite reparadora, Pai, uma noite de descanso, de paz, de tranquilidade, que o Senhor tem nos concedido. Eu peço a Ti nesta manhã, Papai, que o Senhor vai enchendo o nosso coração nesta manhã de alegria do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor vai enchendo o nosso coração, Papai. Ah, Deus da gratidão, aquela gratidão que só o Senhor pode conceder no nosso coração. Porque de nós mesmos a Tua palavra nos diz que o nosso coração é malvado, é um coração mau. Porém, quando o Senhor passa a habitar nesse coração, Paizinho, essa fonte de vida eterna, essa fonte da alegria, da fonte da água da vida, ah, Deus, do gozo do céu, ela passa a habitar nesse coração. Esse coração que dantes era mau. Como o Senhor diz tantas vezes, Senhor, que o nosso coração é malvado. Porém, nesse malvado coração, o Senhor pôde, Senhor, fazer morada e transformar e dar-nos um coração de carne, assim como o Senhor profetizou, usando o profeta Jeremias. O Senhor falou conosco, eu queria tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Muito obrigada, Paizinho, pois a Tua palavra nos diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, um espírito, Senhor, reto diante do Senhor. Sabemos que diante de nós, Senhor, nem como foi Jó, com toda a sua justiça, mesmo assim, a Tua palavra diz que não havia um justo, nenhum sequer. O Senhor procurou, mas o Senhor não encontrou. Por quê? Porque nós estamos já nascidos, arraigados no pecado. Porém, Jó também já esperava o seu Redentor, quando ele dizia que o seu Redentor vive. E nós já nascemos, Senhor, nesse mundo, com o nosso Redentor vivo. Só dependia de nós em crer, em receber esse Redentor como Salvador da nossa alma. E um dia nós aceitamos pela graça e misericórdia do Senhor, porque até o aceitar o Senhor, até a fé no Senhor, é o Senhor quem gera em nós, Pai. É o Senhor quem gera em nós o desejo de estar contigo por toda a eternidade. Paizinho, eu peço nesta manhã, vai entrando com providência, Senhor, na minha vida, na vida da minha família, na vida de cada um que ora comigo nesta manhã. Senhor, vai resolvendo, Senhor, esse problema insolúvel aos nossos olhos. Senhor, a Tua palavra diz que é o Senhor que quebra o laço. É o Senhor, Pai, que queima os carros no fogo, que despedaça a lança. E eu peço nessa manhã, Paizinho, vai despedaçando, Senhor, essas lanças cruéis, esses dardos inflamados do maligno que têm sido lançados sobre a nossa vida, Pai. A vida daquele que ora comigo nesta manhã. Eu repreendo, Pai, quebra esse laço, despedaça, Senhor, essa lança e queima esses carros no fogo do Senhor. Vai tirando, Senhor, da nossa frente tudo quanto nos embaraça, como diz a Tua palavra, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e que venhamos correr com paciência, Papai, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ah, Pai, nesse dia, nesse restante de manhã, nessa tarde que virá, nessa noite que em breve chegaremos nela, Senhor, dá-nos mais uma vez bons encontros, que possamos estar no lugar certo e na hora certa. Cada um de nós, Papai, cada um de nossos familiares, vai guardando, Pai, vai livrando de todos os males, para a glória e a honra do Teu nome santo, Pai. Vai tirando, Senhor, toda desavença, toda desarmonia, toda ingratidão, toda mágoa do coração. Vai tirando, Papai, dessas vidas agora. E da nossa vida também, Papai.
em nome de Jesus, Pai Santo, para a honra e a glória do Teu nome santo, Papai. É que eu te peço estas bênçãos, Senhor, e desde já te agradeço. Amém, Papai.